bem? Sou Claudine Bernardi, sou escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas. Sou autora do livro Carlota Não Quer Falar, esse livro aqui, que foi lançado tanto no Brasil como na Espanha e também em Portugal, tanto em português como em castelhano. Sou autora também do projeto Educação Emocional com Carlota. E futuramente, agora em dezembro, estará sendo lançado meu novo livro, que se chama El Almendro Triste, em castelhano, e espero que logo também se esteja lançando em português. Também escrevo no blog acaixadeimaginação.com, onde compartilho material psicopedagógico utilizando contos na educação e na terapia. E hoje quero compartilhar com vocês um tema muito legal, que é a conto-expressão aplicada ao coaching. E vou ter comigo a pedagoga e coach Marcele Guedes. Oi, Marcele, tudo bem? Olá, Claudine. Olá a todos vocês que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui, viu, gente? Muito bom. Então, a Marcele... É verdade. A Marcele participou do meu curso de conto-expressão no Brasil. Eu estive no Brasil durante os meses de julho e agosto, realizando vários cursos de conto-expressão, educação emocional e terapia através de contos em várias cidades do Brasil. E, para quem não sabe, eu vivo na Espanha já há 15 anos, né? E estive no Brasil durante os meses de julho e agosto. E no meu último curso, que foi em Belo Horizonte, juntamente com a coach das histórias, a Flávia Gama, nós realizamos um curso onde tivemos vários participantes, e uma dessas participantes foi a Marcele, que conheci ali, e foi maravilhoso conhecê-la, e já está colocando em prática o que aprendeu no curso, verdade, Marcele? É verdade, Claudine. Na verdade, quando a gente fala já, parece que foi agorinha. Nós tivemos um curso penúltimo final de semana de agosto. Na semana seguinte, eu já comecei a praticar. A coisa foi tão boa para mim, como acolhedora, né, da conto-expressão. Foi tão maravilhoso perceber a conto-expressão para mim que eu falei, eu já tenho que levar isso para adiante. Já tinha um compromisso marcado para atender adolescentes na semana seguinte e já levei uma oficina de conto-expressão e foi fantástico. De lá para cá, algumas mais já fizemos aí. Que ótimo! Para quem não sabe, a conto-expressão é a arte de compartilhar, despertar e provocar conhecimento de forma sensorial e simbólica através de contos. Quando eu falo em contos, eu quero que vocês pensem em todos os tipos de gêneros narrativos. Contos maravilhosos, contos de fadas, contos modernos, mitos, fábulas, lendas, parábolas, metáforas. Inclusive, nós utilizamos também a poesia nas nossas oficinas de conto-expressão. Eu sou especialista em contos e fábulas terapêuticas, mas também sou facilitadora e formadora em conto-expressão. Trabalho em Empísio, que é a Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista do Instituto IASE, que tem sede em Valência, onde sou a tutora online do curso do mestrado europeu de conto-expressão. E essa oportunidade de estar no Brasil compartilhando esta metodologia foi maravilhosa, porque além de compartilhar com muitas pessoas algo que eu gosto muito, também conheci muitas pessoas lindas, muitas profissionais super capacitadas, que agora estão levando, né, a metodologia da conto-expressão. E lembrando que a conto-expressão utiliza 4 ferramentas. A primeira delas é a conexão emocional. Depois nós temos temos os símbolos através das metáforas e dos contos. Também temos o método socrático e, por último, a atividade didática, que pode ser uma atividade projetiva, psicoexpressiva, arte terapêutica. E a Marcele já está colocando em prática, porque a Marcele, além de pedagoga, também é coach, realiza palestras e agora também está realizando várias oficinas, né, Marcele? Conta para nós assim, quantas oficinas você realizou depois que terminou o curso? Já realizei 5 oficinas. Terminou o curso não, que você fez a parte presencial do curso e agora está terminando a presencial, a parte online, agora, através do campus da IP. Na parte online, com muita teoria, né? Teoria de conteúdo bastante denso, e
E aí, depois desse primeiro momento que foi presencial, foi presencial com a gente em Belo Horizonte, eu já realizei 5 oficinas. Nossa, você tá a todo gás. Tivemos aí 2 meses, né? Mês de aliás, amanhã, agosto, amanhã faz 2 meses que estivemos, né? Hoje, entre hoje e amanhã, faz 2 meses que tivemos o nosso encontro presencial. E nesses 2 meses eu pratiquei 5 oficinas. Já estive com adolescentes e com adultos e com pais de crianças de clube, com pais de crianças especiais, um grupo bastante específico. Na próxima semana estarei com professores numa escola e vamos lá, com outra oficina de autoestima. E vamos embora. Seguindo adiante. Quando nós falamos em encontros, as pessoas pensam sempre em crianças, né, Marcele? Pensam sempre, puxa, eu não gosto de trabalhar com crianças, ou não é o meu público, né? Não é nem que goste. Alguns profissionais têm um outro público diferente do que a criança. Então, trabalham mais com adultos, ou com idosos, com adolescentes. Mas trabalhar com contos, é possível trabalhar com contos com outros públicos que não sejam crianças, Marcele? Na verdade, Claudine, eu sou contadora de histórias e eu gosto de contar para crianças, né? Normalmente, crianças de 0 a 120 anos. Nessa faixa etária, as crianças são muito atentas. Exatamente. É uma brincadeira aqui, porque as histórias, elas nos remetem à criança que todos nós já fomos, né? Toda criança gosta de histórias. E o que eu percebi, desde que eu comecei a contar histórias, né, para adultos e depois aplicando a contoexpressão, que foi um degrau, né, um degrau top de linha que eu alcancei, é que as pessoas têm muita atenção, as pessoas adultas, né? Os adolescentes, eu vou contar da experiência que eu tive. Eu não apliquei ainda nenhuma oficina para crianças, olha que interessante. Uhum. Ainda não tive a oportunidade de aplicar com crianças uma oficina, né, inteira. Mas eu já apliquei com adolescentes e com adultos. E eu percebi uma diferença entre esses 2 tipos de grupo. Os adolescentes, na hora do conto em si, é algo assim, parece que você passou um pozinho de silenciador em todos eles. Os olhinhos ficam ali vidrados, atentos. Então é assim, parece realmente um toque de magia. Não tem barulho, não tem dispersão de atenção. Isso é gostoso. Mas aí, na hora da prática da oficina, a mesma oficina de autoestima que eu pratiquei com adolescentes e com adultos, com os adolescentes foi um movimento absurdo de barulho, de andanças dentro da sala, né? E parecia uma feira de mosquitinhos, assim, de abelhinhas. Com os adultos, eu coloco sempre um fundo musical bem lento, bem calminho, né? Para que eles vivam o momento de relaxamento. Sim, porque necessitam. Necessitam. É uma atividade de projeção, né, da personalidade, das necessidades. Então, naquele momento, precisa que esteja tudo tranquilo. Mas para os adolescentes, era como se eu estivesse tocando um rock. E eu falei, caramba, sabe, o que é isso? Mas o resultado foi tão poderoso quanto para os adultos. Então, eu percebi que o formato deles é diferente e deve ser respeitado. Então, foi muito rica essa experiência para mim, perceber as diferenças. O público adulto, ele vira criança. O adolescente, ele se agiganta, como se fosse isso. Ele cresce e o público adulto, ele relaxa e vira criança. Isso foi uma delícia de viver. Exatamente, é exatamente o que acontece. Assim, eu também trabalho muito com adolescentes, inclusive nesse sábado eu tenho uma oficina de criatividade, utilizando o método conto expressivo com adolescentes, e é um grupo que eu costumo trabalhar também. Já fiz várias oficinas com eles, exatamente o que você falou, assim, primeiro assim, a primeira vez que você vai contar contos para eles, eles pensam, contos?
Mas a primeira vez que eu fui aplicar uma oficina expressiva com eles, eu já cheguei arrebentando, né? Eu não costumo me disfarçar, como se fala em português, colocar um disfarce, Fantasiar. uma fantasia. Uma fantasia. Uhum. Exatamente. Eu não costumo me fantasiar. Mas aquele grupo necessitava disso, necessitava já entrando, como diz a Flávia Gama, Uhum. necessitava entrar Uhum. entrando. Então eu me disfarcei, eu coloquei uma roupa de guerreira, um figurino, coloquei um Uau! figurino, sim, de amazona guerreira, e entrei gritando pela sala, assim, e eles se assustaram, né? Porque Uau! sim, porque assim, ó, adolescente é um público complicado porque eles querem ser aceitados, né? Então, assim, ó, se você impactar eles e se você tiver o poder de rir de você, eles não vão ter o poder de rir de você. Uhum. Então, eu entrei rindo de mim e eu entrei dizendo aqui, em situação mais ridícula, vocês não vão conseguir me colocar. Uhum. Então, Eu já atingi sozinho meu grau o máximo, meu né? grau máximo, né? Eu me vesti de guerreira e entrei gritando, com uma espada na mão. Uau! Foi muito divertido. Então, assim, ó, eles se impactaram e quando eu comecei a contar a história, assim, eles ficaram um silêncio completo, sabe? Foi maravilhoso. E depois da atividade foi a mesma coisa, assim. Eles era assim um turbilhão de informação. Eles queriam conversar, eles queriam falar e eles queriam ser escutados e projetar os símbolos deles, mas eles necessitam projetar os símbolos falando. É curioso isso, né? Sim, Achei isso bem curioso. sim. E com o público adulto Talvez já é um pouco porque, diferente. talvez exatamente porque eles tenham mesmo essa necessidade de falar, mas a linguagem fica diferente. Muitas famílias, Claudine, veja assim, perdem, tem como que um vale entre a infância e o filho adulto. Então, quando o filho entra na adolescência, tenho essa sensação de que muitas famílias parece que não sabem se comunicar. E eles precisam se comunicar, eles precisam colocar para fora as suas necessidades, o que estão vivendo, né? Tudo isso que é um turbilhão de emoções, os hormônios né, modificam tudo, modificam o corpo, modificam a forma de enxergar, a necessidade de ter novos grupos, de estar aceitos mais pelo grupo externo do que pelo grupo de suporte familiar. Então, essa nova construção exige muito deles e talvez assim não saibam como expressar e a família não sabe como cavucar deles isso daí. Então, Exatamente. quando chega no momento da oficina, você percebe assim, uau, isso aqui é para mim. E eu percebi, essa foi a minha percepção, de que eles estavam assim, isso aqui é para mim? Que bom! Desceram, Sim. sabe? Porque eles estão sendo Como se fosse acolhidos, né? A necessidade deles de falar, de se isso. expressar, está sendo acolhida. Isso é muito importante. Eu, quando assim, eu vou realizar atividade com adolescentes, eu sempre falo uma coisa assim que eles se chocam muito. Eu digo assim, ó, vocês não têm que estar de acordo comigo. E se vocês quiserem expressar o desacordo de vocês, fiquem à vontade. Não se preocupem, porque a minha autoestima não vai baixar porque vocês estão em desacordo comigo. E vocês podem dizer, eu não estou de acordo com o que você está falando. E vocês podem falar isso em voz alta, porque eu vou escutar e eu vou acolher isso. E eles gostam muito disso, é muito legal. Muito legal. Porque Isso gera confiança, né? De que, ok, então vamos ver. E talvez assim, nem teriam muita intensidade na vontade de expressar isso, mas de repente algum te desafia exatamente a dizer, quero ver se tu realmente vais acolher a minha insatisfação, né? A minha discordância dessa tua posição, porque eles precisam, né, do desafio para terem segurança. Então, se exatamente. recebe esse acolhimento, fica segura a relação. Sim. Marcele, o que mudou? Perdão.
o que mudou no teu trabalho, na tua forma de trabalhar, depois que começaste a aplicar a metodologia conto-expressiva? Algumas coisas mudaram e talvez não sejam grandiosas, mas vou dizer assim em pedacinhos. Eu gosto muito de falar em público, essa não é uma limitação minha. Uhum. Já desde sempre, né, participo de atividades numa comunidade religiosa e aí tive esse incentivo, né, das pessoas da minha família e das pessoas que cuidaram da minha formação e sempre participei, né, vai à frente, fala o verso, vai à frente, traz a mensagem tal, e isso foi me ajudando a desenvolver bem. Aos 14 anos eu saí da minha casa para estudar em colégio interno, porque eu tinha Uhum. muita vontade, né, de estudar em internato. Então, eu fiz ensino médio, fiz faculdade em colégios internos. E aí, você está fora de casa, você tem que ter comunicação. Então, Sim, essa comunicação com o público, ela não é um desafio, não é um limite, como é para muitas pessoas, e respeitável. sim. Um momento. Perdão. Então, sendo a comunicação, não sendo a comunicação um desafio, pensar em levar uma palestra, faz aqui, dirige aqui uma palestra com um grupo tal, fala para os pais tal coisa, né, na escola, já trabalhei, né, dentro de escola, atuando na pedagogia, então tudo isso era fácil. O que a conto-expressão mudou nesse foco, nessa situação? Falar com o público é fácil para mim, ok? Só que a atenção ficava em mim. Sim. Com a conto-expressão, eu percebi que falar em público é mais leve para mim, porque o foco não fica em mim. O foco da atenção é do grupo, não é da Marcele. A Marcele tem a sua participação, né? No momento de conduzir o conto ou de conduzir uma palestra menor, para que eu tenha o tempo de aplicar uma oficina depois, né, como já aconteceu algumas vezes. Então, eu tenho o meu momento, digamos, de receber a atenção do meu público. Uhum. Só que eu estou recebendo a atenção para devolver a atenção. Então, quando eu devolvo a atenção para aquelas pessoas, eu estou devolvendo com acolhimento, com um carinho, porque as histórias são formas carinhosas da gente abrir o coração das pessoas. Sim. Então, é o meu acesso à emoção, ao lúdico, ao pensamento infantil que a gente, como adulto, se cobra de não parar para isso, porque tem tantas outras tarefas, né? A vida Sim. adulta tem tantas atribuições, Responsabilidade. responsabilidades, Sim. a gente esquece de ser criança. Sim. E o que eu percebi na conto-expressão, Claudine, é que eu tive a oportunidade de devolver para as pessoas adultas, né? E eu vou te dizer, tá, então deixa eu um pedaço para outro pedaço depois. Eu tive a oportunidade de devolver para o meu público a atenção. Uhum. Então, eu recebo um pouquinho, que é bom, né, para o meu trabalho, é bom, eu gosto, claro, mas eu posso devolver para eles de uma forma princesinha, de uma forma pequenina, acolhedora, carinhosa, quando eu conto uma história, e quando depois ele pode projetar algo da sua emoção, da sua necessidade, do seu conflito pessoal, ali naquele momento da prática da oficina, né? Que é a Sim. atividade mesmo conto-expressiva, como você citou. Então, isso foi o que mais me deixou encantada. Uhum. Foi essa possibilidade. E aí eu disse que eu ia completar com um outro pedacinho. Eu gosto do público infantil, como eu disse, eu ainda não tive a oportunidade de aplicar uma oficina
para crianças, né? Para adolescentes foi muito bom, mas eu me entreguei, assim, meu coração foi derramado para o público adulto. Me Por quê? sinto Porque identificada completamente, me sinto identificada. Também é comigo é a mesma coisa. o público adulto, porque para as crianças, os professores dentro das escolas estão ali para isso, Sim, né? Para conduzir histórias, contam muito. A gente não sei como funciona aí na Espanha, mas aqui no Brasil é uma cultura de feiras literárias nas escolas. As escolas normalmente pedem no início do ano, ou no início e na metade, né, que as famílias contribuam com o material escolar com livros paradidáticos, que são, né, histórias curtinhas. Então, as crianças fazem troca de livro, cada turma tem vários livros, as crianças leem. Então, as histórias elas estão muito ativas no mundo infantil. sim. Só que nós, por essa responsabilidade e as atribuições da nossa vida adulta, perdemos esse vínculo. Quando a gente é pai e mãe, a gente conta história para a criança. Depois já não precisa mais tanta história e tal, e vai ficando, pronto. E aí a gente não tem nem o contato com a história para os filhos pequenos e nem para nós, muito menos. E o Uhum. que eu me derramei para conto-expressão foi exatamente essa possibilidade de oferecer um resgate às Uhum. pessoas, né, os pais, que é meu público-alvo, educar famílias. Né? Eu Sim, sou uma coach de famílias. Eu atendo crianças, tenho atendimentos a pessoas adultas, a, né, em processos normais, mas eu cuido muito das emoções das pessoas. sim, Normalmente, os adultos que vêm me procurar, parece que a gente atrai, né? sim. Faz 2 anos que eu trabalho com coaching. Eu acho que ninguém nunca me procurou com objetivos profissionais. Vamos, eu quero mudar de carreira, Uhum. né? Que tem tantas outras situações aí. As pessoas que me procuram sempre querem cuidar das suas emoções. Sim. E aí eu sempre, né, atendi esse público, mas nunca tinha tido oportunidade de aplicar. Assim, ainda não apliquei contra-expressão especificamente para adultos individualmente, Uhum. né? Mas isso já está no projeto para um cliente que eu estou atendendo agora como Uhum. adulto. Mas aí isso para as crianças que eu atendo é mais tranquilo, mas meu objetivo é atender a família, que a família se harmonize, que a família cresça junto, né, que ela tenha aceitação uns dos outros. E meu trabalho como coach é esse. E Sim. aí isso eu pude alcançar com a contra-expressão com mais suavidade, sabe, com mais delicadeza. Sim. E aí, garota, eu me apaixonei por isso. Que bom, que gostoso. Marcele, quando eu estou realizando uma oficina de conto-expressão, sobretudo, principalmente com adultos, com pais, eu tento sempre me comunicar com eles, né? Eu sempre tento estabelecer uma conexão emocional. O primeiro que eu faço, mostrar para eles Uhum. que eu sou um ser humano normal e que eu não vou ali para impor nada, primeiro, e nem me mostrar como uma pessoa superior. Eu sou uma pessoa que está no mesmo patamar que eles, que tem as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Muitas pessoas que me seguem sabem que eu sou mãe de um menino que tem TDAH, e é uma luta constante. Somos, somos. Então, sim, Eu também. é. E é uma luta constante, é muito complicado, é muito difícil. Então, Uhum. assim, eu não vou eu nunca me coloco como um ser superior que vai ensinar algo. Eu vou compartilhar Não. algo e Eu vou vou partilhar isso. exatamente. Eu vou partilhar um pouco do que eu tenho e vou despertar, vou provocar o que eles têm que está adormecido, né? Porque isso é a Uhum. conto-expressão. E quando eu conto, e depois quando eu introduzo o conto na história, eu vejo assim, ó, quando eu estou contando o conto, porque eu escolho um conto, eu digo assim, ó, existe uma diferença entre o contador de história e um facilitador conto-expressivo. O contador de história escolhe uma história. Eu escolho um tema. E depois de que eu escolho um tema, Sim. eu vejo o que eu quero trabalhar, onde eu quero chegar. Então, eu escolho uma história ou eu escrevo uma história para alcançar aquele objetivo.
Então, assim, quando eu vou com o grupo, eu já tenho a informação suficiente sobre aquele grupo e escolho uma história apropriada. E quando eu conto a história, eu vejo assim que faz um clique neles, sabe? Como que Exato. acordou algo, despertou um símbolo interno neles e um conhecimento. Algo que está produzindo, está fervilhando, está fervendo dentro deles. E eles têm, inclusive, têm o desejo de falar, de compartilhar. Tu notas isso também? Sim, eu percebi isso, Claudine. E é curioso assim que não acontece ao mesmo tempo para todos. Sim. Você, né? A gente tem essa dinâmica no olhar de perceber o público, né? Pela Sim. prática. E aí a minha percepção foi de que parece que vai acontecendo um estalinho aqui, um ali, outro lá no fundo, um aqui pertinho de mim. As pessoas vão tendo assim reações físicas, modifica um pouquinho, dá aquela levantadinha, o outro começa a chorar ainda no conto, Sim. né? E aí outro cutuca, outro vira para o lado, então você vai percebendo que está modificando algo, que está transformando algo. Uhum. Naquelas cabecinhas, naquelas emoções que estão ali contigo. E o Isso interessante é é que realmente perceptível. é algo que você percebe que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você contou uma história, né, um conto, e esse conto, os símbolos desse conto se conectaram com símbolos internos da pessoa que está escutando e despertou algo, um conhecimento, e esse conhecimento ele transborda, né? Ele tem que sair dessa pessoa, e isso é muito legal. Eu sempre digo assim que eu utilizo contos porque os contos eles respeitam muito, porque quando você dá um conselho, você encontra uma pessoa numa situação terrível que necessita de ajuda e você quer dar um conselho. Na hora que você vai falar, você vai dar o conselho para essa pessoa, nesse mesmo momento a razão dela levanta uma barreira e ela não escuta, ela simplesmente diz, aham, aham, mas ela está dizendo dentro, ela, o que tu estás falando? Tu nem sabe a minha situação, Não tu não sabe sabe o o que que eu está tô passando, passando. tu não sabe o que eu estou passando. Então, assim, ó, ela cria, por mais que ela queira escutar, a razão, ela cria essa barreira. E com o conto, não. O conto é um conto. Ele, na verdade, ele está dando um conselho, ele se comunica, mas se comunica de uma forma respeitosa. E ele entra no inconsciente, né? É como se ele entrasse, como se o nosso inconsciente tivesse dentro várias caixinhas. O conto entra, bate numa portinha ali, numa portinha de uma caixinha e diz, acorda. E essa caixinha se Assim, abre e sai coisas de dentro dela. e cada um tem uma caixinha para abrir, ou duas, né? Assim, cada um tem um pedacinho que tem que abrir. Então, não é para todo mundo com a mesma Não. intensidade, não é para todo mundo o mesmo sentimento. Então, quando a gente sai da oficina e às vezes você ouve alguns depoimentos ou depois alguém vem te comentar, é exatamente isso. As percepções das pessoas são diferentes. E isso é encantador, porque e muitas vezes eu percebo que eles trocam entre eles. Então, isso foi uma outra coisa que me chamou muita atenção positivamente, né, nessa nova forma, né, nessa nova abordagem de trabalho, é que além de devolver para o meu cliente, né, para o meu público, a possibilidade de ele ser o foco das suas próprias atenções, ele tem troca com seus parceiros. E Sim. a gente, Claudine, a gente não anda sozinho na vida. A gente precisa de parceiros na jornada para nos apoiar, para nos dar suporte, para a gente suportar e se fortalecer. Então, o que eu percebi foi isso, é que eles se fortalecem. Então, de novo, eu não tenho nada com isso. Foram eles que se encontraram. Então, a possibilidade de promover um encontro entre pessoas que às vezes não têm muita afinidade, não têm muito contato, mas que podem se enriquecer umas às outras. Isso Sim. foi realmente muito bom Sim. no meu trabalho novo, né? Disse, nessa nova eu aqui. Uhum. Sim, e o interessante, porque para quem não conhece a metodologia, porque nós estamos dizendo assim, que desperta o conhecimento, mas porque nós não, quando contamos o conto, nós não explicamos
Nós não damos a Sim. explicação. Porque Assim, quando isso significa tal, se não perde, né? Exatamente. Se você contar a história e você explicar o conto, você está matando o caminho que aquele conto tem que fazer para chegar naquela pessoa. Porque para mim tem esse significado, para você pode ter outra coisa, né? Sim. Quando eu conto uma história, algumas pessoas se identificam com um personagem, outras se identificam com outra, porque o certo é que quando a pessoa escuta ou lê um conto, ela vive aquela história de forma vicária, ou seja, vive desde a perspectiva do personagem, que pode ser o protagonista, geralmente é o protagonista, né? E então vive aquela experiência e vive desde o seu conhecimento interno, da sua experiência de vida, que é diferente da minha. E ao ser diferente da minha, vai gerar outros significados e outras compreensões. E isso tem que ser respeitado. Porque quando eu interpreto, eu estou matando aquele conhecimento que podia se gerar naquela pessoa. Né? E ser despertado de si mesmo, né? Quer dizer, você mata o despertamento de cada um. Exatamente. Você impõe o seu conhecimento, você impõe o seu pensamento. E não é esse o objetivo. Não. Na contra-expressão, nós respeitamos o conhecimento da outra pessoa. Partimos desde o conhecimento dela, né? Dos símbolos internos dela. E buscamos que através das perguntas, método socrático, esses símbolos possam ser despertados, possam ser acordados, provocados. E depois o que nós fazemos é, através da atividade didática, nós projetamos esses símbolos que estavam internos, nós tiramos esses símbolos para fora, para que a pessoa possa olhar e tocar esses símbolos através de metáforas sensoriais, através de atividades didáticas, lúdicas, teatralização, arte terapêutica, psicoexpressiva e tudo isso. Isso é muito gostoso, porque muito bom. Muito, porque principalmente quando é adulto que está fazendo atividade, você vê eles brincando como se fosse criança, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Fala assim, é um presente, né, que você oferta. Exatamente. Isso é muito legal. E eu acho que isso enriquece. Quando eu preparei o curso para dar no Brasil, né? Porque eu tenho o mestrado em conto-expressão, que é o mestrado em conto-expressão que se realiza através da Epísio, ele é muito mais extenso, né? É um curso de 1 ano, é muito mais extenso, cheio de muito mais informação. E esse curso é para certificar como facilitador em conto-expressão. Né? Realmente saem os profissionais que são os facilitadores em conto-expressão. E o curso que eu estive realizando no Brasil, como o curso que você fez, era um curso muito mais curto, mas eu pensei assim, poxa, tenho que criar um curso em que profissionais de vários ramos, de várias atividades, como coaches, psicólogos, pedagogos, educadores em geral, ou qualquer outro tipo de pessoa que possa aplicar essa metodologia dentro da profissão deles, dentro do campo de trabalho deles, com adolescentes, adultos, crianças. Isso foi efetivo para você? Realmente isso é possível? Sim, perfeitamente possível. Eu só lamentei o curso ser pequeno. Exatamente. Caso, eu estou de né? acordo com você. A parte prática que nós vivenciamos com você, que pena que foi pouquinho, mas foi grandemente transformador, Claudinho. Te digo isso com o coração repleto de gratidão, de alegria por ter participado. Assim, eu sou muito grata a Deus por ter me permitido esse encontro. Sim, foi maravilhoso. E especialmente por ter sido o encontro que foi em Belo Horizonte, porque eu pude me enriquecer com você, com a Flávia, que estava conduzindo a segunda parte, falando dos símbolos, das histórias, e os conhecimentos, com as meninas que dividiram com a gente ali o curso, enfim. Isso tudo foi maravilhoso, mas realmente foi notável essa possibilidade, essa prática
de que não fica restrito a este profissional ou a este público. É amplo, qualquer pessoa que ame pessoas, que queira ver o bem de outras pessoas, pode conduzir uma oficina autoexpressiva, pode conduzir essa prática dos contos como linguagem simbólica e deixar sair do outro aquilo que precisa sair. Sim. É possível 100% prático. Sim. Isso aí é tranquilo. Marcele, assim, ó, quando eu estive no Brasil, inclusive aqui na Espanha mesmo, mas por outros motivos, eu vejo que muitas pessoas possuem assim uma barreira em relação aos contos maravilhosos, os contos de fadas, né? E creio que durante um tempo na sua vida também houve essa barreira, não foi? Aham. Conta por quê. Aham. Exatamente. Conta o porquê, o que acontecia. Eu pensava, Claudine, que os contos de fada, eles causariam uma visão distorcida das realidades para o meu filho. Uhum. Então, eu tive livrinhos, vários, mas de histórias que não fossem aquilo que era conto de fada. Na verdade, qualquer conto, o seu conto, Carlota não quer falar, é um conto de fada. Uhum. É uma história que foi criada por alguém para colocar, né, o imaginário para fora. Uhum. E eu não tinha essa percepção. Então, eu deixei por muito tempo, vou dizer que a infância toda do meu filho, eu nunca li para o meu filho Chapeuzinho Vermelho. Uhum. Ele nunca teve a história de Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, histórias que eu tive até na minha infância. Mas eu não sei em que momento da vida eu tive essa percepção de que aquilo ali podia estragar a visão de realidade da criança. Para que criança precisa de tanta visão de realidade? Na verdade, ele precisava, isso que a gente está falando, ele precisava daqueles contos, talvez, para projetar e tirar de si, né, soluções, ou se identificar com personagens que estivessem passando pela mesma experiência dele, por alguma dor, por alguma conquista, né? Porque a gente se liga muito na dor do outro, mas às vezes a gente precisa se espelhar na conquista de outro para se né, fortalecer e conquistar também. Então eu deixei isso e eu lamento tanto, sabe, não ter tido esse conhecimento antes. Sim. Mas se eu o tenho hoje, eu nunca mais deixo. Digamos, hoje, se eu vou fazer só uma contação de histórias para um grupo de crianças, eu tenho inúmeras possibilidades. Possivelmente, eu não leve a Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque é uma história mais comum. É possível, acredito que ela seja uma história mais possível de que as crianças já tenham tido contato em escola, né? Mas eu não tenho mais essa visão, que era uma visão preconceituosa. Sim. Ponto. Não tenho nenhum constrangimento de me expor. A forma como eu, hoje aqui com vocês, a forma de como eu pensava, era uma visão preconceituosa. E hoje eu tenho maiores possibilidades pelo conhecimento. Hoje mesmo, final de semana, eu comprei 2 livros e hoje comprei mais 2 de histórias infantis. Histórias que eu não conhecia, paro na livraria, leio o livro todo. Uau, isso aqui é importante, tem tal coisa que podem expressar algo importante para crianças. E aí eu venho embora com ele debaixo do braço. Mas não tenho mais essa coisa assim, contos de fada, não. Sim. São contos, são histórias. Exatamente. Todos nós precisamos de histórias. Isso é importante. Os contos de fadas, eles atuam no mundo mágico simbólico, onde tudo pode acontecer, né? O autor desse livro, Psicanálise dos Contos de Fadas. Ai, isso, aqui. Isso. Psicanálise dos Contos de Fadas, que é Bruno Bettelheim, é um dos meus livros de referência que eu utilizo. Está publicado em português, em várias línguas também, em castelhano. E bem, Bruno Bettelheim, ele diz
que os contos de fadas são apropriados para trabalhar com as crianças, porque através do mundo mágico simbólico, dos contos, que existe nos contos de fadas, ou nos contos maravilhosos, a criança pode elaborar os seus medos, as suas frustrações, as suas perdas, ou seja, pode viver aquelas situações e pode experimentá-las desde uma perspectiva segura. Isso é muito importante para a criança, porque a criança necessita experimentar aquelas frustrações e lutar como luta o personagem, e chorar como chora o personagem, e lutar contra a bruxa, contra o dragão, porque nós enfrentamos um dragão cada dia. Nós enfrentamos um dragão cada dia. Não é verdade? E nós temos que derrotar os dragões. Então é importante. E os contos de fadas não são verdade porque falam de dragões. São verdade porque falam de que podemos vencer os dragões. E isso é maravilhoso. Exato. Isso é maravilhoso. E o mundo mágico simbólico é muito importante para a criança. Por mais que você diga, você pode tentar racionalizar com a criança, mas ela pode dizer para você, sim, tá. Não se preocupa, mamãe. Mas no mundo dela, ela necessita disso. E nós adultos, sabe o que? Nós também necessitamos. Quando eu faço a oficina, eu coloco ali, ó, entrada ao mundo mágico simbólico. Eu digo para eles, agora vocês vão entrar no mundo mágico simbólico. A razão vai ficar fora, vocês vão entrar e vocês vão ser quem vocês queiram, vocês vão experimentar coisas maravilhosas, ok? Deixa a razão fora. Mas também, o mundo mágico simbólico tem uma entrada e tem uma saída, né? E tem o Era-se uma vez para entrar e tem o Foram Felizes para Sempre, que é a porta de saída ao mundo mágico simbólico, porque a gente não pode viver nesse mundo, mas é importante entrar ali e experimentar situações, não é verdade? Está de acordo com isso, Marcelo? Verdade. Sim, perfeitamente. Eu tive até uma ideia agora me ocorreu uma ideia. Acho que a próxima oficina que eu fizer, com grupos grandes, não vai dar, né? Mas a próxima que eu vou fazer, que é agora início do mês de novembro, com um grupo de professores, eu tenho 2 grupos que eu faço um treinamento com eles, e eu vou encerrar agora início de novembro, e vou encerrar com uma oficina. Tá me vendo? Tá tudo bem aí? Sim, estou te vendo. Então tá bom. Eu tive a impressão que parou o vídeo. O que você falou agora me deu um insight. Eu já estou preparando a oficina para eles. Eu quero concluir com uma oficina de autoestima. Estou trabalhando com esse grupo desde julho. E eu vou concluir início de novembro com uma oficina de autoestima. E eu vou tirá-los, eu não tinha pensado em fazer isso, eu vou tirá-los da sala e vou colocar um cabideiro dentro da sala com chapéus, com máscaras, e aí assim, agora sejam bem-vindos ao mundo mágico simbólico. Todo mundo tem que usar alguma coisa, algum elemento, que seja fora, algum elemento, e aí vou oferecer possibilidades. Acho que vai ainda brincar um pouco. É um grupo que tem algumas pessoas bastante difíceis, coração endurecido. Você Sim. fala a respeito de uma experiência de adolescente. Adolescente não tem problema. Adolescente tem uma espinha no nariz e acha que tem problema. Adolescente não tem problema. Como assim? Professores, né, não enxergam que adolescentes têm muitos problemas. Crianças de 3 anos de idade têm muitos problemas. Né? A sua Clara, ela tem problemas para dividir a boneca que ela mais gosta com a amiguinha que chega para brincar com ela. Sim. Isso é um problema para a criança. Só porque nós já passamos da fase, não quer dizer que deixou de ser um problema para crianças quando, né? Porque nós não somos mais. Então, essa é uma perspectiva importante da gente ofertar a possibilidade de entre, viva algo mágico, libere a sua criança, depois saia fortalecido para o que você tem que fazer daqui para diante. Que ótimo, Marcele. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando agora, que estão vendo esse vídeo, falando sobre a contoexpressão, o que se você acha interessante fazer esse curso, porque agora estou promovendo, né, o meu curso online. Eu fiz o curso
semipresencial com vocês, mas muitas pessoas me estão pedindo para realizar o curso online, completamente online, porque como eu não estou no Brasil, muitas pessoas querem estudar, pois estou agora abrindo a possibilidade do curso online. Deixe uma mensagem para as pessoas que estão em dúvida se fazer ou não fazer o curso. Não, acho que nem precisaria de mensagem para isso, porque ninguém está com dúvida mais não. Se tinha, não tem mais. Queridos, eu vou dizer para vocês, né? Eu já disse isso durante essa 1 hora, talvez, que a gente está junto aqui. Eu já falei que isso foi transformador. Eu amo pessoas, eu amo famílias. Eu vivo por educar pessoas a se encontrarem, né? O que é educação para mim? Por que eu me digo educadora e não pedagogo? O pedagogo está dentro da escola, trabalhando lá, tem funções importantes, normalmente dentro da escola, geral, né? Há pedagogos atuando em hospitais, em outras áreas, em empresas, em outras áreas aí de atuação profissional. Mas a gente lembra do pedagogo dentro da escola. E por que eu me intitulo educadora? Porque eu não estou dentro da escola e não me interesso hoje em estar dentro da escola. Há muitos profissionais competentíssimos dentro das escolas, mas aqui fora nós precisamos de pessoas que deem atenção, que abracem as famílias. Então, essa é a minha missão de vida, cuidar de famílias. Eu acredito que educação, ela acontece dentro da casa da gente. A instrução acadêmica acontece na escola. Mas eu nunca permiti que professor nenhum educasse meu filho. Meu filho tem que ser educado em casa. E hoje eu seria uma mãe diferente, contaria mais histórias com contos maravilhosos, contos de fadas. Já que eu perdi esse tempo, eu aproveito ele de outra forma. Dedicando isso às famílias para que elas não tenham esse preconceito. Então, que eu já tive um dia. Então, o que eu tenho a dizer para você? Eu tive a oportunidade, né, o presente de Deus, de ter participado desse curso, que foi um pedacinho online. Eu tenho agora um montão de coisas para estudar, né? Tem uma apostila bem gordinha, cheia de rabiscos, para estudar, para dar conta de um conteúdo, para ter essa certificação. Mas isso não é nem o mais importante para mim. O mais importante para mim, e que eu tenho certeza que vai ser para você, é a entrega que eu recebi da Claudine, a forma generosa com que ela oferta tudo que ela constrói. Então, posso te dizer assim, seguramente, de que mesmo que seja um curso online, você vai estar completamente tranquilo, seguro. Nós tivemos um dia de aula e depois disso, todas as dúvidas que aparecem no grupo, que a gente continua junto, né, trocando ideias, trocando informações, todas as dúvidas, os nossos horários são bastante diferentes, né, porque Claudine agora, coitadinha, 1h30 da manhã deve estar morta de sono, mas ela dá atenção integral, ela não nos deixa um dia com uma dúvida dormida para o outro dia, sabe? Assim que ela desperta por lá, não sei como é que ela consegue tanta coisa, mas ela dá atenção. Então eu tenho certeza que você vai ser extremamente enriquecido se você estiver com a gente nesse curso online, tá bom? Não se preocupe dele não ter um momento presencial. Você será bem assistido. E eu tenho absoluta certeza, eu garanto para você que você sairá transformado ou transformada para mudar vidas de pessoas. É aplicável a qualquer público a contra-expressão, é aplicável a qualquer profissional que tenha isso como vocação, cuidar de pessoas. Se você é médico, você vai conseguir aplicar a contra-expressão na sua medicina. Se você é psicólogo, coach, não importa, se você for marceneiro e você gosta de cuidar de pessoas no fim de semana, faz o curso de contra-expressão, você vai fazer isso com grandeza, com generosidade, com entrega. Eu tenho absoluta convicção disso. Pronto, dei meu recado. Vamos Que deixar a lindo. Claudine dormir agora? Que linda mensagem, Marcele. Muito obrigada. Obrigada por ter participado aqui comigo dessa conversa gostosa, né? Obrigada, Claudine. E obrigada a todos vocês que assistiram. Se necessitarem entrar em contato comigo, vocês vão ter aqui o meu e-mail para entrar em contato e também através do blog acaixadeimaginação.com.
E obrigado, Marcele. E nós Obrigada continuamos por esse convite, viu? Foi importante para mim essa generosidade de me sentir valorizada, importante, não por mim, mas pelas pessoas que eu já tenho atendido. Eu estou representando-as. Um pedacinho da cura que eu já levei, que eu trouxe de você, eu estou te devolvendo com esse carinho e com essa gratidão por esse momento juntas, tá bom? Obrigada, Um beijo Marcele. Boa carinhoso. noite. Tá Boa certo. noite, descanse. Tá bom. Um abraço, tchau. Outro, querido.